São plantas que eu cultivo no tempo, recebem chuvas, muitos dias sem cuidado, sem atenção, sem observar se estava começando a ficar doente, se estava com algum problema de cochonilha ou não. Então elas passaram muito bem, mas muito bem mesmo, durante 15 dias sem os meus cuidados e de mais ninguém. Seja muito bem-vindo, eu sou a Mônica Valença, você está no canal Mônica Suculentas e Companhia. Nessa seleção de 30 plantas suculentas, mais resistentes aqui do meu cultivo, no meu jardim, tem várias espécies de vários gêneros, inclusive gibifloras. Então eu vou iniciar com essas lindonas que ficam bem grandonas, são 7 delas que não apresentaram nenhum problema, nem de cochonilhas, nenhuma folha com pontinhas de fungos. Porque quem já conhece um pouco das suculentas sabe que as gibifloras são plantas mais suscetíveis a fungar. Começa numa folhinha e vai passando para outra. E quando é na folha, ótimo, tira a folha, corta a folha e beleza. Mas quando vem de baixo para cima, da raiz para o caule, aí então nós temos que fazer a decapitação. Muitas vezes conseguimos salvar. Algumas vezes o fungo já se instalou tanto, de tal forma, que não tem jeito da gente conseguir salvar essa planta. Então bora lá, são 7 gibifloras. A primeira que me surpreendeu com a resistência, porque eu tinha colocado ela antes de eu tirar as férias aí de 15 dias, é essa Echeveria luiu, que é uma gibiflora que forma babadinhos, conhecido como rulosa, e também ela forma carúnculas. Esta ainda não está, mas já está saindo até haste floral. Então, esta não apresentou, gente, nenhuma pontinha de fungo. Nada, nada, nada. Porque muitas vezes, como eu disse, ela pode apresentar uma pontinha. Isso dá pra gente salvar, né? Ela é muito prolífera, brota muito pós-decapitação, que é a forma da gente conseguir reproduzir as gibifloras, essas que ficam gigantes. A segunda é esta, que é a Aquarius Red. Também não apresentou nenhuma pintinha, nem cochonilhas no miolo, porque às vezes a gente encontra aqui, né? Começa aqui no miolo, ou então no pezinho do caule. Super tranquila, super resistente. Uma planta que eu tinha acabado de fazer a decapitação no final do ano, em dezembro de 2024. Ela estava com pouquíssimas raízes, tá? Então ela poderia ter ficado mais frágil com todas as chuvas que recebeu em janeiro, mas não, gente, ela está belíssima, super hidratou, com as chuvas elas hidratam mesmo, e tem uma reserva muito grande, né, de água. E essa aqui, que é a Virginia Lee, magnífica. Ela já apresentou fungo numa das folhas. Engraçado, que coisa que nunca tinha apresentado aqui no meu jardim. E esta, que é a Curris, também uma gibiflora rulosa, ou seja, de babados lindos, coloração belíssima. Também não apresentou nenhum problema. Nossa próxima é a Echeveria linguas. Também nada, gente. Inclusive até folhinhas secas eu retiro, porque essa planta aqui no meu cultivo, ela seca folhas mais rápido que outras gibifloras que eu tenho por aqui. Então essa aqui, olha, com carúnculas, e parece mesmo uma língua, né? Bem áspera, mas é de uma coloração magnífica, né? Um verde água com azulado, com um roxo, um rosado, uma planta muito especial. E aí Echeveria mandala rosa, gente, quanto essa planta é prolífera, brota muito e é muito resistente. Mostrou então nesses dias sem os meus cuidados, com muitas chuvas,
continua belíssima, não apresentou nenhuma pontinha de fungo. E nem no caule, porque eu revistei todas elas para que assim eu conseguisse salvar alguma que já estivesse com algum problema. Não tive problemas? Tive sim, tá? Teve várias suculentas, gibifloras principalmente, que apresentaram fungos em várias folhas. Umas eu já fiz decapitação para conseguir salvar, que às vezes de uma folha já vai para outra e outra e outra e a gente não consegue salvar. Então eu já fiz essa manutenção de poda em todas elas que fungaram. As que eu apresento aqui, essas 30 são aqui não, mas de maneira alguma apresentaram problemas de fungo ou de cochonilhas. E esta aqui, que é a Chocolate Ruffles, também maravilhosa. Eu tinha até ficado de fazer a poda nela, que tá um pouco pescoçuda, mas não deu tempo. Essa ficou pescoçuda mesmo. Quando elas ficam com o pescoço muito grandão, né, não fica tão bacana. Eu particularmente não gosto. Então eu faço a decapitação e consigo mudas pelo tronco. E essa roseta que eu decapitei, ela enraiza como eu fiz com a Currys. E também fiz com Aquarius Red. Se você está gostando desse conteúdo, é novo no canal, te convido a se inscrever no canal e deixar seu curtir também. E a todos vocês, meus inscritos, que acompanham todos os vídeos, deixando seus comentários, que é muito importante, tirando dúvidas ou mesmo solicitando algum tema de vídeo que eu ainda não tenha feito. Então essas foram as 6 gibifloras suculentas que ficam gigantes, que não apresentaram nenhum problema. Veja, eu tenho outras aqui, como a Mauna Loa. Essa já apresentou folhas com fungo. Não quer dizer que vai morrer. Eu espero, né, gente? Porque também a gente tem que pensar o seguinte: nossas plantas muito mais resistentes com a quantidade de sol que elas precisam, o mínimo, e também a nossa prevenção o ano todo contra fungos, cochonilhas, não deixar essa infestação se instalar e aumentar muito nas nossas plantas, porque com certeza ou consequentemente nós podemos ter muito mais problemas. Agora eu vou mostrar algumas equivérias também, sedums e outros gêneros que também passaram muito bem, não apresentou nenhum problema. Algumas são suculentas muito mais compactas. Bora lá. Apesar de grandona, roseta, eu tenho ela apenas como equivéria, não gibiflora. Tá? Então ela apresenta rosetas grandes, verdes, mas ficam amareladas, que é a Antiqua, conhecida também como Mellow Yellow. Uma planta também muito prolífera. Olha as brotações aqui dentro. Cultivo ela num vaso de barro. É belíssima, tem uma forma, uma simetria muito bonita também. E não apresentou nenhum problema. E a mesma coisa com a minha Mellow Yellow. Aqui eu denominei de Mellow Yellow, que quem acompanha o canal já sabe por que eu denominei de Mellow Yellow. E eu repito isso toda vez que eu mostro para vocês entenderem, porque eu acabei de mostrar uma que é Mellow Yellow, que é conhecida como Antiqua também, e essa também Mellow Yellow. Vejam que maravilhosas. Essa é muito mais prolífera, brota muito mais do que a Antiqua. Muitas brotações, também fica amarela. Aqui eu tenho esse exemplar que forma uma colônia linda, mas eu dei uma ajudinha fazendo decapitação para estimular mais brotações. Aqui não, aqui ela tá com as brotações naturalmente
própria da planta. Aqui um outro exemplar, de tanto que eu gosto dela, também com brotações, tá? Isso rapidamente é mais difícil você ver na antíqua. A folha da antíqua é mais fina, essa é um pouco mais larga. Aí aqui eu tenho um outro exemplar, também com brotação, maravilhosa. E depois eu tenho uns outros espalhados aqui no jardim. Vamos para a próxima. Echeveria luella é a nossa próxima. Essa foi recentemente colocada aqui antes de eu ir para a chácara, passar os meus 15 dias de férias por lá. Não apresentou nenhum problema. Agora vamos ver também a que já está aqui adaptada por muitos meses, gente. Olha só essa colônia magnífica dela. Olha a coloração que ela fica. Aquela, como está há pouco tempo, ainda não está no seu auge de coloração. Mas essa aqui dá pra gente ver bem o laranja que ela fica nas bordas. Parece que tá pegando fogo. Maravilhosa, né, gente? Já aproveito para mostrar a momoca, o mandala citrus. Aqui ela compondo esse arranjo. É outra muito resistente. Assim como esse buquê da mesma planta mandala citrus, também não apresentou nenhum problema. Super resistente. Sempre mostrei ela nos meus vídeos como uma planta muito resistente. Resistente a fungos. Teve uma época que aparecia muita cochonilha nela, tá? Mas aí eu comecei a usar também o inseticida sistêmico para ajudar e ter menos problemas com cochonilhas nela. Outra belíssima é a Echeveria gibiflora camisolé. Ela é conhecida como gibiflora, gente, mas eu não sei por quê, tá? Porque para mim as gibifloras são as que ficam gigantonas. Essa daqui está grande. Detalhe dos babadinhos. Coloração tá belíssima. Então se mostrou uma planta muito resistente com pouco tempo no jardim, com chuvas, sem a minha observação, sem os meus cuidados e de mais ninguém. Aqui eu tenho a camaleon, que também não mostrou nenhum problema durante essa temporada. Aqui a Echeveria elisa, que tinha sido decapitada e eu deixei aqui mesmo no vaso para que ela enraizasse. A decapitação foi feita nesse tronco e ela já estava com essa brotação. Então eu deixei aqui e aqui ela enraizou durante esse período. Olha, gente, tá? Não tá tão firme ainda, porque está com poucas raízes. Não vou retirar para não quebrar nenhuma raizinha, mas foram mais duas aqui que apresentaram ótimos resultados. Gilva Rose. Então ela é um verde rosado, muito linda. Echeveria Green Spawn, tá num pote 12. Olha que linda também. E eu tenho ela também aqui, olha. Aqui de um lado e aqui do outro. Fica bem grande, amarelada, dependendo da quantidade de sol que você dar para ela. E outra, que é a Lawrence, e também uma Lawrence aqui. Folhas bem grandes, bem longas, mais achatada nas pontas. Também é outra opção de você colocar aí na sua lista como uma suculenta de fácil cultivo, resistente no cultivo no tempo. Nessa bancada de vidro eu também tenho várias que ficam aqui fora, nesse jardim externo meu. E eu quero mostrar para vocês essa lindona, olha, Echeveria Roma, de uma roseta tamanho médio, por enquanto, não sei se vai ficar grandona. Ela não está nem um ano aqui no meu jardim, então
a gente consegue entender a planta, a resistência da planta, muito mais pelo tempo que a gente está cultivando ela no tempo. Então, esta é linda. Vou mostrar mais uma vez, atualizando vocês, a Echeveria Mandala Citrus, ou Momoca, que eu fiz ela num vaso de fenda. Gente, tá tudo belezinha. Então, essa é a vantagem da gente pegar uma planta que é resistente e fazer os nossos arranjos. Mais duas lindonas aqui. Gente, essa menina é gorda, 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 mais linda, olha. Tenho ela como Echeveria Jade Butterfly, tá? Não tenho certeza absoluta. Se alguém tiver, por favor, coloque aí nos comentários. Olha a coloração, belíssima dela, né? Muito linda, bem compacta e grande, porte grande. Aí aqui, olha quantas camadas nessa lindeza. Pera aí, gente. Olha só isso aqui, que maravilhosa. Por ela ter as folhas bem gordas, poderia ter até fungado, perdido muitas folhas, né? Mas não, tá super de boa, tá magnífica. Eu acho que daqui a um tempo eu vou ter que trocar ela de vaso. Ai, gente, não dá nem pra segurar a bichinha e fica pesada. Porque olha a gorduchice dessa folha. Não é belíssima? Bastante pruína. E aí vem aquela dica que eu sempre digo, use o vaso menor, tá? Que sua planta não fique com muito espaço nas laterais para receber muitas chuvas e muita água de rega. E assim você consegue manter ela por muito mais tempo, resistindo às chuvas. Nos gêneros da Graptoveria tem a Blue Song, que também tá perfeita, intacta com todos esses dias por aqui. Mesmo tendo sido colocada há pouco tempo, esse arranjo eu fiz aqui. Já a Sweet Eva já apresentou perdas de folhas, provavelmente num período que ela ficou sem rega. Pode ter sido isso. Tá vendo? Tem bastante folhinhas secas aqui. Mas se você fizer uma boa adaptação nela, ela consegue excelentes resultados. Tá? É que a minha foi colocada, acho que nem um mês antes de eu ir viajar. Então, nem toda planta ela mostra a resistência dependendo da sua adaptação. Quando você faz uma boa adaptação, consequentemente, você vai ter ela muito resistente. E uma boa adaptação não é um mês, 2, 3, 4. De preferência, você consegue de fato saber se uma planta é totalmente resistente no período de 1 ano, em que você foi vendo todas essas fases da estação do ano. E aí ela vai se mostrando mais ou menos resistente. Blue Song também é mais uma. Neste vaso aqui, olha, eu tenho colônias Tinkerbell e mais Blue Song. Também excelente. Olha só que lindeza. Aqui ela já tá muito mais tempo, há meses aqui. A gente aproveita e vai tirando folha, né, gente? Olha só, aqui ela já tá ficando rosada, que é a coloração que ela fica. Também mostrou muita resistência a Pink Trumpet e Tinkerbell, como eu mostrei para vocês aqui, olha. Tá num vaso aqui de barro. E a Dona Lola, que é uma Echeveria, que também estou bem feliz com o cultivo dela. A Lola já está aqui há 1 ano, tá? Já fez 1 ano. E ela, no início, perdia algumas folhas, algumas rosetas, olha, tanto que essa aqui tá menorzinha, foi replantada. Mas as outras, tá vendo? Conseguiram. Olha como ela está compacta. Linda, né? Então, uma planta que me surpreendeu também no cultivo no tempo. Foi um risco que eu corri,
porque eu já tive exemplares de Lola com problemas de cultivo na chuva. Mas aí eu fui fazendo mudinha, fiz uma boa adaptação no outono e inverno, que é a melhor época para a gente adaptar nossas plantas, né? Principalmente no caso das equivérias, elas vão estar em dormência e não vai ter aquele excesso de água, de rega, porque exatamente a gente diminui as nossas regas, no caso das equivérias que entram em dormência, no outono e no inverno principalmente. Então ela se mostrou muito resistente. Então é a gente fazer aquela adaptação mesmo boa, né, gente? Echeveria Serengeti, eu tenho 2 exemplares dela. Acho lindíssima essa planta também, bem compacta. Olha que lindeza. Sem nenhum problema, num vasinho de plástico. E nesse cantinho eu já tenho ela no vasinho de barro. Olha. Ai, tá pesado esse. Olha que linda, gente. Essa coloração rosa queimado e a pontinha vermelha. Linda. Provavelmente é uma Gavoides. Não é belíssima? Tranquila, gente. Paquivéria Draco. Essa que eu já tenho há muito tempo aqui no meu cultivo. 3 rosetas lindíssimas. Só tá com algumas folhinhas secas. Não precisei tirar nenhuma folha fungada de forma alguma. Tá, gente? Então, de fato, são as plantas mais resistentes aqui no meu cultivo, na região sudeste, onde o verão tem muitas chuvas, muito calorão. A única proteção que as minhas plantas têm diante do sol pleno é que eu uso sombrite, tá? Então eu protejo não por conta do sol do dia inteiro, mas por conta do sol do período entre 11 horas e 3 da tarde, que é onde esquenta muito mais. Essa aqui também é Paquivéria Draco. Olha que lindona. Tá enorme de linda. Ficou também há pouco tempo, acho que uma semana antes de eu ir viajar, eu trouxe ela pra cá. Olha que lindeza, gente. Olha, com brotação, em vaso de plástico, mas com substrato super bem drenável, super bem aerado, né? São os detalhes que fazem toda a diferença no nosso cultivo. Nessa mesma bancada onde tá a Melo, tem uma híbrida da Gila. Gente, eu acho essa planta tão linda. Às vezes ela é mais bonita que a Gila. Olha, gente, tem umas híbridas que ficam mais bonitas que os pais, né? A mistura do pai e da mãe sai umas coisas assim muito bonitona. Como é o caso dessa Gila aqui, que é uma... desculpa. Como é o caso dessa híbrida de Gila. Top, prolífera. Faço tanta mudinha pós-decapitação com muitas brotações no tronquinho. Vendo muito dela. Também aqui nesse jardim central também tenho a Madiba. Olha, coisa mais linda, né? Parece uma coroa, gente. Olha que lindeza. O caimento das folhas dela. Belíssima essa planta, que já sofreu tanto aqui no meu jardim, mas que, olha, põe resistência nela, no cultivo no tempo e também por ter queimado muitas folhas do miolo. Ela se recuperou muito bem. Mas é uma planta que não gosta do sol muito forte do dia, tá? Aquele período mais forte que vai aí de 11 a 3 da tarde, dependendo da região. Ela prefere um sol. Vamos dizer, se você não tem sombrite, você pode cultivar numa meia sombra, que é aí com 4 horas de sol, tá? Tanto da manhã quanto do final da tarde. Contando o final da tarde para trás.
tá? De preferência a partir das 3 da tarde, mas mesmo assim, o sol da manhã é sempre muito melhor que o da tarde. Tenho a mira ou mirra. Olha que coisa mais linda, gente. Tá uma coroa de rosetas. Eu tenho há tanto tempo essa planta. Quanto mais tempo sua planta está no seu jardim, como eu até já disse, mais de ano, deve ter aqui uns 4 a 5 anos. E eu só vou trocando o substrato e trocando o vaso pelo tamanho que ela cresceu. E pronto, mais nada. Mais nada não, né? Quando eu troco o substrato, tenho o adubo novo, né? Para poder ela aguentar aí mais um aninho. Eu uso de liberação lenta de 9 meses. Aí mais para cá temos um sedum, que é o sedum California Sunset, belíssimo. Brota muito bem, como outros sedums também, olha, aqui ao longo do caule brota rosetinhas, mas brota muito mais quando você faz decaptação. Isso é um quesito em qualquer planta suculenta. A não ser, gente, aquelas mais raras, né? Bem mais raras, bem mais caras. Aí é diferente. Mas, de modo geral, as plantas de fácil cultivo ou mais resistente conseguem muitas mudinhas. Inclusive por folha. Kalanchoe Fantastique é outra lindona, super resistente, mãezona também, gente. Olha aqui, para quem gosta desse tipo de planta, essa aqui é a variegata. Essa aqui é uma boa pedida, tá? Muito bom para quem gostar do estilo da planta e tiver o espaço suficiente para colocar aí na sua coleção. E a Kalanchoe Luciae, que é a Kalanchoe orelha de elefante, e a Fantastique, que eu acabei de mostrar, ela é desta planta, tá? E por último, se não me engano, é a 30ª planta, ou seja, são 30 plantas super resistentes, super. Eu digo super, gente, porque todas elas resistiram, tá? Aos não cuidado, a não observação do cultivo semanalmente ou diariamente, dando uma olhadinha nelas, que é o que a gente faz, né? Quando a gente cultiva plantas. Na hora de regar, na hora de passar um produto para prevenir doenças, a gente está sempre de olho nelas. Então, todas essas foram muito resistentes, apresentaram resistência assim, top. Bom demais cultivar dessas 30 plantas suculentas. Tenho mais algumas? Tenho, tá? Mas foram selecionadas mesmo a dedo, com diferenças de gêneros, como Kalanchoes, Echeverias, Graptoverias, Sedums, para vocês aí escolher qual dessas você quer ter no seu cultivo. Mas não esqueça, sempre, qualquer gênero, qualquer espécie precisa de adaptação e de cuidados o ano todo, tá bom? Não se inscreveu, se inscreva agora. Não curtiu, curta agora. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.